Bom dia, povo das estrelas. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma, Cartomancia. Nessa fria manhã, aqui em São Paulo tá frio, tá gelado. E hoje é o dia 12 de maio de 2026, terça-feira. Nós vamos fazer o nosso sorteio do baralho de hoje. Eu sou a Miradoca. Falo para vocês daqui de São Paulo, capital. E a nossa carta do dia ao vivo está começando. Sejam bem-vindos. Vamos sortear nosso baralhinho. Aline Maria, bom dia, bem-vinda. Então vamos lá. Pedir ao universo, na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós. 12 de maio de 2026, terça-feira, trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vejamos. No As de Ouros, o tarô da deusa tríplice da Aisha Lerner, que a semana passada trouxe o arcano 1, que se chamou Hino da Criação, mas é relativo ao arcano clássico do Mago. Krika Matos, bom dia, minha amiga, bem-vinda. Vocês viram, gente, como foi real a história de começar a aparecer mais As e 1? Nessa alunação aqui que nós estamos terminando, com aquela coisa toda do Áries, ficou uma dança de 9, 1, 8, ficavam uns 9 ainda aparecendo bem, né, nesse final, antes da lua cheia. Depois da lua cheia pra cá, começaram a vir os ases, né, e os 1 e os números menores. Bom, o baralho, o tarô da deusa tríplice é esse aqui, foi essa carta que veio semana passada no coração, né, da linha de 7, na quinta-feira. E aqui, então, é um tarô arcanos maiores, mas tem algumas cartas a mais, são 25 no total. Então tem 3, né, que ela criou, ela desenvolveu, a autora. E é uma releitura enfocando nos aspectos da deusa tríplice, ou seja, energia feminina, certo? Então, vamos ver. Pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos mostre a carta deste tarô que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, 12 de maio de 2026, terça-feira. Nos trazendo as intuições, palavras de caminho, de compreensão da mensagem da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos lá, fazer o corte.
O anjo que voa sentado. Arcano 14 seria equivalente à temperança. Que coisa mais linda. A Marlu chegou, bom dia. Nossa, mas é tão bonito, gente do céu. Olha, eu me lembro que esse arcano veio para nós já na janela. Não sei se foi o ano passado ou retrasado, já não lembro mais, né? Mas é belíssima, né? Então é uma mulher, ó, o corpo dela tá sentada, tem a lua, também um sol. As cartas aqui são bem poderosas, né? No sentido dos símbolos cósmicos, né? Fica parecendo um sol essa metadinha dessa flor aqui, né? Então, e aqui uma lua, mas também ela é uma lua pela metade, porque a metade dela, até a metade ela é branca e depois ela é amarela. Então ela fica parecendo também lua-sol. E aí, o anjo que voa sentado, veja, as asas aqui atrás, né? Como se ela tivesse asas. Ela tá sentada, né? E daí essa planta, olha só, e daí vai... E aqui mostra uns chakras, ó. O rosto dela, vê, tá virado assim de lado, no perfil, apontando o nariz pra lua aqui, ó. E as mãos dela, com as espirais, com toda essa coisa vibratória, forte. Quando a gente pensa na coisa do anjo que voa sentado, é como se a grande consciência, a gente sentado... significa que a gente está sentado mesmo, a gente está num corpo físico, né? Assentado numa nave que voa, né? Que é a Terra, né? Que ela tá girando em torno de si, tá girando em torno do Sol, mas tá se deslocando no espaço infinito, né? Então a gente tá assentado, sentado, né? Olha aí, ô, chegou, bom dia, bem-vinda. Aline Malhades, estou vendo um rabo de sereia. Então, ela, ok, mas a energia primordial aqui é da Terra, né? Principal por causa dessa corporeidade, né? Mas claro que também esse tom de azul remete à água, sendo um corpo feminino, é água também, né? E ar, óbvio, né? Óbvio que o ar, essas asas e toda essa coisa que vibra, né? E o fogo também tá aqui, porque olha só a luz. Então a carta tem um equilíbrio muito forte, mas o elemento primordial é a terra de fato aqui, né? Eu diria que em segundo lugar, aí eu fico em dúvida. Mas eu acredito que pode ser sim colocado como a água. A água, no arcano 14 clássico, é o elemento. Mas água e ar também no arcano 14 clássico, que é a temperança. Tem também um equilíbrio. A última temperança que veio para nós era desse tarô aqui. Eu vou aproveitar que ele tá aqui, vou achar ela aqui pra gente poder dar uma comparada. Não é essa é a justiça. Porque teve um tempo que ficou vindo umas figuras de asas. Essas figuras aladas. É muito interessante, é muito lindo. A força de conexão espiritual é dos anjos, né, gente? Anjos e arcanjos. É a esfera dos anjos e arcanjos. Peraí, deixa eu... Aqui. Essa foi a última temperança que veio, né? E aí veio uma imperatriz que tinha asa também, antes, né? Daquele outro tarozinho, enfim. Mas olha a água aqui, é o que ela verte de um jarro para o outro, né? Então, aqui não tem o jarro, né? Mas tem as mãos, as duas mãos, e tem uma energia que flui igualmente de um lado para o outro. Aqui tem os símbolozinhos dos chakras, né? 1, 2, 3, 4, né? Aparecem só os 4, aí aqui em cima só que aparecem outros pontos energéticos. Talvez porque as plantas tenham
em comparação com os humanos, menos chakras, né? O Caio chegou, bom dia, bem-vindo. E então, essa ela é uma releitura dessa, né? E ela é menos, ela é mais terrena, ela é mais o corpo, olha o que é tão bonito, né? O corpo tão abundante, né? É uma mãe terra, uma coisa assim, mais do que essa figura clássica com estes aspectos mais europeus. Essa daqui tem um lance mais como ameríndia, mais dos povos aqui das Américas, né, indígena, ou podemos pensar também africana, negra, né? O que é isso aqui? Eu vi como se fosse uma... Não, é o braço dela. Eu achei que... Olha, isso aqui, se eu olho assim, só essa forma, parece aquela trombeta do Arcanjo Gabriel. Mas é o braço dela que tá dobrado e a mão aqui. Nossa, que coisa tão forte, né, gente? A vibração. E ela tá sentada sobre uma elevação aqui, vocês veem? Aqui deu até uma transparência no corpo, olha. Então, isso aqui também fala muito sobre Pachamama, Mãe Terra, o planeta, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa. E se a gente pegar o que veio ontem, aí... Ontem, olha quem veio, né? Olha a força do arco-íris, olha aqui, que essa carta tem todas as cores. Todas. Abriu a frequência aqui, né? Nessa experiência dela com a integração dessa energia de cura, de o quê? Reenergiza, renasce, refaz, reintegra, eu não sei, tudo que tiver o re na frente, né? Também purifica, também tem uma coisa de se abrir, né? Como uma planta mesmo que germina, né? Isso é um processo mais ligado à lua nova, ou talvez à lua crescente, né? Nós estamos na minguante agora, né? Mas aqui já tá rolando esse processo de abertura, de integração de frequências, né? De remodelamento da frequência de vibração da gente, reordenação, talvez seja uma boa palavra, reconstrução, tá reordenando, tá dando uma nova ordem, tá entrando numa nova organização, né? Corpo, mente, espírito, emoção, né? Então, tá mexendo na maneira como estão integradas as dimensões da existência, né? Como nós integramos as dimensões da existência e também uma mudança de acesso à consciência, né? Então, aqui existe também, talvez, quando a gente fala de uma expansão da consciência, parece que isso se refere a uma pessoa que tem um aumento, né? E que a consciência é uma coisa de alguém, né? Mas eu tenho estudado algumas coisas e tenho achado bem interessante a noção da consciência como sendo um campo em que nós podemos acessar, né? Dependendo da nossa condição, isso vai sendo acessado por nós. Nós somos capazes de um acesso que vai aumentando em função do nosso próprio processo de alinhamento, né, com a nossa verdade, com o nosso propósito, etc, tá? Então, aqui é um acesso aumentado a uma consciência muito total, uma consciência... como eu posso falar assim, do todo, né? E essa posição de mãos também, elas ficam aqui, essas mãos ao lado da cabeça, embora a cabeça esteja virada, mas essas mãos estão próximas dos ouvidos, né? Então,
tem algo também que vai gerando um campo assim ao redor, aqui nessa parte superior da carta, né? Que vai vibrando assim, né? E integrando a planta, a mulher, né? E essa coisa que tem atrás, esse espectro, atrás tem um espectro de anjo, né? Então parece que integra 3 níveis aqui, né? Um nível vegetal, um nível animal, vamos dizer, né? E um nível aqui espiritual, o espectral, não sei, energético, podemos trazer a palavra, tá? Então, assim, é muito bonita e é muito poderosa a sinalização de cura, a sinalização de harmonização do ser com as forças da vida, né? Podemos chamar tudo isso de, né? Esse processo aqui, a harmonização do ser com as forças da vida, com as forças vitais, que estão tanto nele quanto na totalidade do cosmos, né? Então, estão em nós, estão no planeta, estão na galáxia, estão no universo, certo? Então, a gente vai se harmonizando com essas forças, né? Vivendo uma espécie de um ciclo, de um movimento de renovação dessa organização, como eu já falei, dessa ordenação, né? Dessas forças da vida, tá? Então, isso vai trazer o que para a pessoa? Equilíbrio, bem-estar, saúde, sanidade mental, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual e energética, né? Evidentemente, a proteção da Mami Ori, a Mami Ori é uma figura para o clã aqui da Miriam Stanesco, né? Para a etnia da Miriam Stanesco, que é a autora desse baralho aqui. Ela é considerada uma mãe, uma espécie de anjo, uma espécie de figura, de ser espiritual, né? A Mami Ori, tem a história, ela foi uma mulher que viveu, depois ela tem toda uma experiência com o arco-íris, que é um outro ser também, né? Ela recebe uma dádiva ali desse arco-íris, ela cumpre um propósito, porque ela faz uma promessa, ela recebe a graça, e daí ela vive em função de auxiliar, né, durante um bom tempo, as pessoas nos processos ali de parir, de ter filhos, porque o que ela pediu foi filhos, né, para que ela engravidasse. E ela consegue ter 7 filhos, né, como são as 7 cores do arco-íris. E aí depois ela se torna uma espécie de parteira, de curandeira e tal, durante muito tempo. E daí no fim da vida, quando ela envelhece, quando ela já é uma anciã, ela vai se recolher ali junto ao povo do arco-íris. Então ela se torna... E aí, quando aparece um arco-íris, ela vem... Então isso dentro da crença aqui, da história, né, da mitologia aqui da Miriam Stanesco. Quando surge o arco-íris, ela vem e desce... através do arco-íris se manifesta, né, para promover saúde, para trazer esse encantamento, para revitalizar, né, os seres humanos. Então aqui é como se essa figura dessa mulher recebeu a visita da Mami Ori, né, e está vivendo esse processo disparado por esse contato, né? Ela se mantém em contato com essa força, né? E vai vivendo a transformação que esse contato gera nela, né? Então, isso aqui é um processo de bênção, né? Um processo de bênção, é um processo de cura, é um processo, enfim, né? De renovação, de revitalização. Já falei essas palavras, tá? E daí essa carta responde sim, não, ou talvez. Óbvio que responde sim, né, gente? É uma carta maravilhosa, entendeu? E ela só nos pede a presença, né? Só nos pede a presença, o respeito às ordens, né, do corpo,
ordens não no sentido de comando, mas no sentido da organização, né? Então, assim, respeito às ordens. Então, o seu corpo físico, nutrir, hidratar, tal, as necessidades, né? O seu campo emocional, né? Qual que é a condição, como que ele está, o seu campo mental, né? E o seu campo espiritual, e não necessariamente dentro de uma hierarquia de valor, porque essas coisas todas têm um valor equivalente, tá? Então, respeito às ordens, quando eu digo, é no sentido da gente integrar todas essas coisas, observando todas elas, trazendo e abrindo espaço para nutrir, para apoiar todas elas, né? Então, é nesse sentido, tá? Ancoradas, né? Bastante na presença, né? Sem pressa, porque os processos nesse arcano 14 são sempre processos que demandam esse tempo natural né, de jogar um jarro para o outro, temperar, né? Então você faz, você tem um momento de atividade, você descansa. Daí você tem um momento mais mental, você ativa isso, depois descansa, faz intervalos, sempre retorna ao silêncio, né? Sempre retorna ao ponto de silêncio, de vazio, né? Vai então dançando com o arco-íris, né? E sentado, tem que ficar parado? Óbvio que não, que todos a gente, mesmo se a gente estiver em pé, nós estamos aqui assentados aqui nesse corpo, nesse veículo, né? Então, é isso, que nós vamos receber a instrução com clareza, com a intuição também, isso é muito importante nessa carta. A nossa intuição desperta, clara, limpa, né? Nossos canais de percepção, né? Bastante limpos, purificados, né? Porque a gente vai receber tanto de um nível, esse nível vegetal, talvez mais orgânico da vida, quanto de um nível mais cósmico, mais elevado. Então, essas duas dimensões, terra e céu, nos informam ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Sincronicamente. E aí a gente vai captando e vai podendo fluir, né? Dançar com tudo isso, tá? E deve vir informações, deve vir, né? Porque é óbvio que essa carta aqui, essa força do arco-íris vai informar a gente. Então, são os downloads, são os insights, são os sonhos, são as informações que aparecem, os sinais que aparecem no dia a dia, né? Daquelas formas mais surpreendentes, né? Que isso acontece, né? Então, perceber isso, as sincronicidades, os sinais, né? Dentro e fora ao mesmo tempo, tá? E essa sintonia, né? Vocês veem que a personagem feminina, né? Então, é a sintonia com a dimensão física e emocional, que são as dimensões mais correlacionadas ao feminino, certo? Então, é isso, minha gente. É maravilhosa, tá? A carta de grande bênção, né? De grande proteção, de grande apoio, né? Isso também tá bem forte aqui, o apoio pra gente estar bem, pra gente poder viver o dia com essa conexão com o nosso propósito, com esse alinhamento, né, com a nossa verdade, né? Então isso gera tudo isso, isso proporciona uma experiência, né, que é um campo de descobertas, de conhecimento, de sabedoria, de curas, de, enfim, transformações, liberações, libertações, também talvez de iniciações, né? Enfim, isso aqui tá aberto, aqui as possibilidades são muitas, entendeu? Aqui as infinitas possibilidades, né? Então tudo,
no momento, né, no dia, ao longo do dia, tem potencial para contribuir para nosso processo de evolução, de expansão, né, do nosso ser holístico, da nossa visão, do nosso entendimento e compreensão de nós mesmos, da vida, das outras pessoas, dos circuitos que estamos ali participando, dos ambientes que estamos participando, né? Como que cada um das atividades que a gente desenvolve, como que cada uma dessas coisas nos informa, né? Então, é muito fértil esse dia para desenvolver esse refinamento da percepção, né? De como tudo nos informa, né? De tudo dentro e fora de nós nos informa o tempo todo, né? Então, a gente recebe toda essa informação e como que a gente vai integrando tudo isso na nossa navegação, vamos dizer, né? Na vida, certo? Enfim, maravilhoso, muito benéfico, muito lindo, não podia nem imaginar, óbvio, e que essa daqui já é tão maravilhosa, agora essa na sequência é demais, né, gente? Porque se vocês forem olhar, absolutamente tem as 7 cores combinadas aqui de formas totais, né? Tem todas as combinações também entre as frequências de cor, né? É uma coisa realmente impressionante, de beleza, né? De uma beleza, essa transição aqui. Maravilha, pessoal. Tá? Tende a ser um dia realmente especial, né? Uma continuação e um aprofundamento, né? De toda essa maravilha que essa daqui traz, né? De toda essa bênção, tá? Então, que estejamos aí bastante sintonizados, né? Abertos, né? Receptivos, né? Essa receptividade a essa informação toda que tá fluindo, né? A esse processo energético todo importante que tá fluindo, né? Ele é essencial para o processo de cura que este ano aqui, na verdade, está trazendo, né, para nós, segundo as nossas cartas. Esse é um ano, 2026, né, de cura, né? Angélica, querida, bom dia, bem-vinda. Hoje foi essa carta magnífica. Ela se chama O Anjo que Voa Sentado. Ela é um equivalente ao arcano 14, a temperança no tarô de Marcélia Clássico. Então é isso, minha gente. Estejamos aí em paz. Estejamos com Deus. Minha gratidão a todos e cada um. Minha gratidão às forças ancestrais e espirituais que nos acompanham, que nos protegem, que nos informam. Que tenhamos um lindo dia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã estarei aqui às 9h09 para darmos continuidade no processo. E logo mais coloco esta live no YouTube, tá certo? Um beijo grande, lindo dia e até amanhã. Tchauzinho.